Fala pessoal, mais um Papo CDL. Eu sou o Marcos Brinhosa, diretor de serviços da CDL Florianópolis, e tenho dois grandes convidados aqui, o Zeca, que é diretor de operações da Origem, e a Leila, que é diretora de criação da Origem. Então sejam bem-vindos aqui ao nosso Papo CDL. Espero que a gente consiga trocar muita ideia e inspirar todos os nossos associados. Com certeza, muito boa tarde, é um prazer estar junto com vocês, um prazer estar com esse grande nome que é o Brinhosa, um cara mega conhecido no estado de Santa Catarina e principalmente aqui em Florianópolis, né, Brinhosa? Obrigada, Brinhosa, é um prazer estar aqui, né, com uma pessoa que é referência pra gente, né, que está aqui no ramo de marketing e vendas. Então, com certeza, tem cases maravilhosos que a gente usa com toda certeza como referência. E eu fico feliz porque a Origem, ela nasceu em um evento da CDL Florianópolis, que é o Inova Mais Ação, que é o grande evento do ano que a CDL faz para entregar conteúdo, suporte para os seus associados, e que faz várias vezes durante o ano. E ano passado, em 2024, a Patrícia participou de Inova Mais Ação, palestrou e saiu a origem da origem, no caso. Então, contem pra gente como foi essa questão da origem, do início todo. Zeca, como foi essa questão de apoiar sua esposa nisso, fazer parte da operação? Contem pra gente esse início todo, e Leila, conta pra gente como foi sair da antiga empresa junto com a Patrícia para trilhar esses novos caminhos. Bom, eu acho que eu posso começar. Eu venho de uma trajetória aí onde eu trabalhei muito tempo, mais de 10 anos com a parte de tecnologia, voltada para venda de equipamentos, na parte de informática, e mais de 5 anos na área de energia solar. Então, 2024 participei aqui do Inova, e saindo daqui a gente saiu muito motivado, saiu com uma carga e uma bagagem muito grande, assim, muito inspiradora, e fez com que a gente voltasse para Balneário Camboriú, que é a cidade que a gente mora, e tivesse essa iniciativa de montar a Origem. Com isso a gente criou alguns elementos, começamos em home office, hoje estamos com um escritório muito legal em Balneário Camboriú, estamos com um time maravilhoso, um time muito pesado, aí eu posso deixar a Leila falar um pouco mais sobre isso, mas partiu aqui do CDL, daqui de um evento de 2024. A gente voltou para Balneário, como o Zeca falou, muito inspirados, assim, a gente entendeu realmente que tinha uma demanda muito grande no mercado, principalmente após a palestra da Patrícia, quando ela trouxe alguns cases muito bons que a gente já tinha aplicado no mercado imobiliário, né? Então, a gente já voltou para casa no carro conversando sobre essa nova etapa, sobre tudo isso que a gente ia trilhar. E não poderia ter sido de outra forma. Eu entrei novamente no marketing por conta da Patrícia, porque ela via muito potencial no meu profissional, assim, porque eu estava em outra área, e ela ficou 2 anos fazendo com que eu voltasse para o marketing, tentando me convencer. Foram 2 anos de namoro, né, eu considero. E quando ela parou de tentar com que eu voltasse, porque eu sempre falo para ela, não quero. Aí eu fui atrás dela e falei assim, bom, agora tu me dá uma oportunidade que eu vou voltar pro marketing. E a gente começou a trabalhar juntas, né, foi um ano de FG que a gente ficou juntas, até esse fatídico evento, né, onde a gente conversou sobre a oportunidade de talvez sair e abrir as portas pro mercado. Então, não poderia ter sido de outra forma, porque foi ela que me trouxe para esse mundo novamente, e hoje eu não me vejo longe da Patrícia, assim, a gente faz uma dupla muito boa, a gente se complementa muito bem, porque ela tem todo esse perfil de vendas, esse perfil, assim, de simplificar a venda, e eu venho com a criação, assim, para ajudar, né, realmente essas pessoas a ter um material robusto para poder vender com facilidade, né. Ô Zeca, eu assisti a palestra da Patrícia hoje, e ela disse que quando ela decidiu seguir esse caminho, ela falou contigo, falei com meu esposo e falei que eu precisaria da ajuda dele para aguentar as pontas financeiras em casa por 24 meses para o meu negócio decolar. Como é que foi essa conversa num mundo hoje que a gente sabe que as mulheres têm protagonismo, ocupam espaço no mercado de trabalho? Como foi para ti, como esposo, companheiro, fazer esse apoio emocional, além do apoio financeiro? Conta disso aí, desse bastidor, que isso é bem relevante. Eu até digo que foi incrível e mudou cada vez mais a nossa vida, porque a Patrícia, ela é uma pessoa que a gente usa um termo comercial hoje, que as pessoas são 220, né? São ligadas no 220. A Patrícia é 380. Ter a Patrícia dentro de casa foi incrível, porque ela me motivava diariamente, ela me dava algumas diretrizes e a gente sempre conversava muito sobre de que forma trabalhar, porque ela vem de uma área
que é marketing e eu venho de uma área que é vendas, que é área comercial. E até então, a gente sempre evidenciou que marketing e vendas sempre andam paralelo e são setores dentro de uma empresa. E ela nos demonstra, e demonstrou muito na época, que o marketing e o comercial deveriam andar juntos, deveriam ser praticamente o mesmo setor. O marketing levanta a oportunidade e a venda executa. Mas entrando mais assim profundamente, foi bem pouco, menos tempo do que 24 meses, porque automaticamente a Patrícia se recolocou muito rápido pelas questões dos próprios clientes. Então, não chegou a 24 meses todo esse período, mas foi muito importante. Eu te digo que ambos se conheceram mais e ambos investiram mais um no outro. Até a gente tem uma regra, eu acho que é válido deixar registrado, que uma vez por semana, desde essa época, desse confronto que a gente passou, a gente tira um dia da semana, não é um dia definido, mas é um dia que a gente sai para jantar, onde a gente desliga o celular ou deixa ele em modo silencioso para que a gente continue se conhecendo e continue conversando coisas do nosso dia a dia, porque também nós temos famílias, nós temos a questão diferentes, até para poder trabalhar junto com as meninas e sempre continuar motivando as meninas. Acho que basicamente é isso. Obrigado, porque eu vejo que cada vez mais os homens precisam dar esse suporte para as companheiras para que elas trilham esse caminho profissional e que os dois sejam lado a lado, né? Sim. Então, todo mundo tendo prosperidade, todo mundo atingindo e alcançando seus objetivos, atingindo grandes coisas, sem a mulher ser a figura que fica para trás porque tem que fazer concessões, né? E Leila, me diz o seguinte, como é que foi o frio na barriga de sair da FG, que é uma potência, por mais que eu conhecesse a Patrícia e ela é referência no mercado, mas como é que foi sair do CLT lá na FG super segura, estável, para um projeto novo, com muito futuro, mas que tinha instabilidade? Como é que ficou assim a tua cabeça, o teu estômago e o teu coração? Então, acho que primeiro de tudo, a gente nunca pensou que fosse dar errado. Então, a gente sempre acreditou muito no projeto. Então, até não deu muito frio na barriga, porque para mim foi entrar num negócio que era certo, que ia dar certo, que ia estourar muito rápido, assim. E até hoje a gente fala, a gente não fez o nosso marketing. Até hoje a gente tá lançando, né, que foi o vídeo que a gente apresentou aqui no evento, a gente postou nas redes sociais, é o nosso primeiro conteúdo de redes sociais, porque a gente não teve fôlego e nem tempo para fazer o nosso marketing, porque a gente tava muito preocupado com os nossos clientes, né. Então, desde o dia que a gente nasceu, até um pouco antes, já tinha cliente querendo fechar com a gente, né, antes de a gente realmente fazer essa decisão. Então, a gente já nasceu com um cliente na carteira, com relacionamentos, como a Patrícia até falou na palestra de hoje, que eram clientes do nosso contato, né, da nossa base de dados. Então, foi uma aventura. E eu sou uma pessoa, assim, muito, eu vou até falar inconformada, que esse até é o meu jeito de criar, né? Então, eu sempre estou inconformada com as coisas, pensando numa maneira de melhorar, como é que eu posso fazer, sempre fui muito da inovação. Então, para eu te falar, assim, que aquele 1 ano de CLT já tinha dado o meu prazo no CLT, assim, eu já estava com vontade de fazer uma coisa completamente diferente, veio a Origem, e a gente entrou com os 2 pés, assim, foi de cabeça totalmente para fazer com que isso desse certo, assim. Então, eu não passei por esse perrengue, assim, de ficar com medo, enfim, a gente entrou de cabeça acreditando e fazendo dar certo. Antes de eu entrar um pouco mais sobre o processo de criação da Origem, processo de vendas, marketing, etc., e as soluções, Zeca, conta para o pessoal que está nos assistindo um pouco sobre como trabalhar em casal e manter o bom relacionamento, que isso não contamine o relacionamento a dois, porque a gente sabe o quão difícil é trabalhar em casal e, às vezes, os malefícios que isso causa na relação. Então, conta pra gente o que vocês têm feito. Tu já comentou aquilo da regra de uma vez por semana sair para jantar, mas o que mais vocês fazem? Qual que é o combinado de vocês para que consiga ter sucesso nas duas áreas, familiar, pessoal e também profissional? Boa. A primeira regra é o respeito
a gente não ter rotinas, e a terceira seria a gente entender o papel de cada um dentro da empresa. Hoje a gente sabe que a Leila é incrível e fantástica na criação, eu sou incrível e fantástico, e a gente tem que se valorizar desse jeito, né? Na parte comercial, e a Patrícia é incrível nas ações de marketing. Então, cada um entende o seu papel. No momento que tu entende o papel de cada um, tu cresce como pessoa e tu cresce dentro do relacionamento. Então, novamente eu bato nessa tecla, não cair na rotina, entender e respeitar o que a outra pessoa está fazendo. Eu sempre digo que não é todo dia que nós temos flores na nossa vida, e não é todo dia que a gente está de bom humor, e se a gente tem a fórmula do bolo, por que a gente não montou uma padaria, né? É buscar o conhecimento e não deixar cair na rotina. Eu acho que essa é a dica principal que eu queria deixar a todos aí. E quando a gente fala da criação da empresa Origem, com 2Gs, né? Da origem do evento da CDL, isso para mim é como se já tivesse valido a pena o Inova Mais Ação do ano passado. Porque a CDL, ela faz práticas, eventos, serviços para apoiar empreendedores que geram riqueza e renda. A gente quer ver sempre nossa cidade, nosso estado, nosso país sendo uma mola propulsora, crescendo exponencialmente. Então, esse relato já enche meu coração e dá aquela felicidade. E a maioria dos associados da CDL são empresas de MEI, microempresa, empresa de pequeno porte. Essa é a maior fatia dos nossos associados. E vocês lançaram uma solução para as construtoras incorporadoras que muitas vezes não têm a mesma capacidade de investimento ou o mesmo conhecimento técnico de uma gigante como a FG ou outras grandes construtoras, né? Então, desculpa, contem aqui para a gente um pouquinho sobre qual foi o gatilho de pensar assim, cara, vamos começar a atacar esse nicho aqui de mercado. E quais são as maiores dores dessas empresas? Comercialmente, a gente faz uma imersão hoje quando a gente é chamado por um cliente, que é a questão do novo lead que a gente diz, né? A gente faz uma imersão dentro desse cliente para entender qual o produto dele, quantos produtos ele tem no mercado, aonde ele quer chegar, qual o faturamento que ele tem hoje, qual o faturamento que ele quer atingir, como que está a vida financeira desse cliente, como que ele está. E como que os clientes dele enxergam ele. Então, é feito um trabalho comercial onde ou eu e mais algum colega do comercial faz uma imersão dentro da empresa. Em muitas situações, a Leila vai para dentro do cliente também para entender o dia a dia e facilitar nessas criações. Ou seja, a gente tem um profissional dedicado sempre em fazer uma visita e estar dentro do cliente, para entender inicialmente o que ele precisa e aonde ele quer chegar. Então, como se vocês entram na empresa como se fossem um funcionário, são parceiros estratégicos que vão entrar para poder ter o mesmo tom de voz, a mesma fala. Exato. E tudo, conhecer todos os processos. A gente entendeu esse gap do mercado quando a gente começou a atuar. A gente não começou a atuar com a visão de que a gente iria fazer isso, né? Mas quando a gente entrou e foi atender os primeiros clientes, a gente entendeu que, né, saindo da FG, né, quando a gente estava com aquele setor estruturado, que foi estruturado ao longo desses anos que a Patrícia esteve lá dentro também, assim, quando a Patrícia entrou, o setor de marketing tinha 3 funcionários, se eu não me engano, isso ela pode falar, né, de uma maneira mais correta, mas quando a gente saiu, o setor de marketing já estava dividido em 2 setores, então tinha aumentado muito mais o tamanho daquilo ali, o corpo, porque a empresa começou a entender qual a importância do marketing para a venda, né? Sim. Então, teve cases maravilhosos, aumento de número de vendas, assim, absurdo. E aí, quando a gente desceu e foi para o mercado real, né, a gente entendeu que não era todo mundo que teria aquela estrutura para fazer projetos super inovadores, em que a gente já estava acostumado a fazer, enfim. E quando a gente entrou nos primeiros clientes, a gente entendeu que, na verdade, a gente teria que estruturar também o marketing deles, né? E que a maioria das construtoras ali da região não tinha setor de marketing. Então, a gente começou a atender aí com a expertise da Patrícia, com o meu conhecimento também em criação. A gente fez exatamente isso com o que o Zeca falou, assim, a gente entra lá dentro, o que não é comum das agências, porque as agências hoje costumam atender as pessoas, qual que é a tua demanda? Uhum. Então, a gente vai descobrir com o cliente qual que é a demanda dele. Às vezes, a demanda que ele tem não é a demanda certa para ele,
entendeu? Então a gente entra dentro da empresa, faz toda essa imersão criativa, imersão comercial. Geralmente a gente abre o orçamento da empresa também para entender, porque às vezes a empresa não está investindo em marketing, não é porque não tem dinheiro, porque não está direcionando para o setor correto. Às vezes nem tem verba destinada para marketing. Então a Patrícia faz toda essa separação junto com o Zeca do que vai de mídia de budget para mídia, para o marketing. A gente faz toda essa separação e vai começando a estruturar as empresas ali para começar a ter resultado vindo dessa área de divulgação, né? Então, vamos tentar deixar mais claro. Vocês começaram a jogar o jogo com uma estratégia. Uhum. Aí, como o jogo começou, vocês viram que tinha uma baita de uma oportunidade, que tinha um campo de mercado maior, que vocês entraram, que foi essa questão de mergulhar nas construtoras, incorporadoras, entregar ainda mais. Porque é aquela coisa que muitas vezes a gente, no planejamento da empresa, no planejamento de negócio ou no plano de um novo serviço, produto, acha que o mercado vai querer isso. Só que na hora que está rodando, pode ser a menos, pode ser a mais, ou pode ser que tenha que pivotar e fazer totalmente diferente, né? Então, muito bacana isso que... E para deixar bem claro, que, como eu falei, a maioria dos nossos associados são de empresas de menor porte. Para fazer isso, vocês tiveram que fazer o quê? Ir a campo, né? Vocês comentaram. Então, vocês... como é que... Só para entender esse processo dessa modelagem desse negócio, dessa mudança. Vocês falam que quando saíram da palestra, que já criaram a origem, nem precisaram divulgar, nem postar no Instagram, que já vieram pessoas de forma orgânica. No primeiro cliente que vocês tiveram, vocês tinham o pensamento de entregar um serviço A. Uhum. Nesse primeiro cliente, vocês já refinaram o processo para entregar o serviço maior? Como é que foi isso aí? Ou foi nesse que vocês já viram que tinha que entregar? Como é que foi essa virada de chave? Então, o primeiro cliente que a gente foi, eu vou falar pela minha experiência, até a Patrícia também, entrou eu e ela muito mergulhada de cabeça, e a gente estava imaginando ir muito para a área da inovação, de fazer coisas diferentes, de melhorar o destino através de gentileza urbana, assim, um marketing totalmente voltado para o desenvolvimento urbano, que é uma coisa que a gente faz muito bem. A gente tem muitos projetos também que estão na gaveta que a gente pretende trazer isso para o mercado agora como desenvolvimento urbano ali da região de Balneário, enfim. Mas nessa época a gente foi muito com sede para isso no mercado, sabe? A gente tem porte para fazer isso. E a gente chegou nesse cliente, o cliente assim queria muito que a gente fizesse isso, ele contratou a gente para isso. Só que aí quando a gente chegou lá dentro, a gente via que, não andava aquele projeto assim, a gente fazendo dia e noite, trabalhando fundo assim, a full, e não andava, porque ele não tinha o básico, ele não tinha o processo mínimo de marketing ali dentro. Então a gente teve que dar um passo para trás, respirar e falar, agora a gente vai ter que estruturar esse setor de marketing, senão não vai acontecer nada aqui dentro. Isso já no primeiro cliente teve esse aprendizado. Primeiro cliente. Então essa é a importância da barriga do balcão, né? Com certeza. De estar no campo, de estar junto para escutar o que o cliente precisa, ou às vezes o cliente nem te falou que tinha essa necessidade. Exato. Mas ele queria outra coisa, ele queria, super inovação. E a gente entendeu ali que não ia rolar super inovação se o negócio dele não estava com um processo básico. Eu até reforço o comentário da Leila, porque assim, tem clientes hoje que enxergam a contratação de um time de marketing como custo. Se a empresa enxerga somente como custo, ela não vai ter vida útil muito longa, comercialmente e profissionalmente falando. Ela vai fazer mais do mesmo e no final do processo vai ser a mesma coisa. Então, para a gente, como time Origem, como o primeiro e todos os outros clientes que a gente está atendendo, sempre para a gente é um aprendizado, porque nenhum cliente é igual ao outro. É alfaiataria. É alfaiataria. E é muito bom a gente ter essa concepção e ter essas visitas e estar junto dos clientes, porque a gente sente a dor, sente a alegria e sente o calor. Sim. Então não tem como a gente ser aquela agência tradicional que tem o atendimento, que faz aquela by demand, porque justamente cada cliente tem uma demanda diferente e a gente não pode só aceitar o que o cliente pede, a gente tem que sentar junto e entender que na verdade, esse é o segundo momento, a gente vai estruturar isso aqui agora no começo, que é a tua base, onde você vai garantir o teu fixo, né? E depois a gente vai correr atrás da tua inovação, do que você realmente quer. Até porque se vocês não fizerem esse básico com ele não... Vocês vão fazer
o segundo andar, por exemplo, mas a fundação daí não está feita, Exato. não vai sustentar o trabalho de vocês, não vai fazer sentido, né? Então, assim, isso a gente já viu que vocês ajudam bastante nessa questão da estratégia de marketing e criação com esse setor de mercado, mas conta pra gente, assim, o foco, né, de ajudar nesse marketing, nesse setor online, offline, quais estratégias vocês costumam utilizar, quais ferramentas que vocês indicam para que essas empresas comecem a rodar internamente nessa criação desse setor de marketing. Vamos dar dicas práticas, receita para que as pessoas que estão nos assistindo possam pesquisar um pouquinho e ver se faz sentido implantar isso nas suas empresas. Bom, tenho uma empresa pequena e não tenho grana para investir. O que eu faço? Como que eu faço para captar leads? Cara, a gente tem uma ferramenta incrível chamada Google, que a gente pode fazer uma pesquisa num raio de 50 quilômetros, 100 quilômetros, que eu acredito que seja honesto para te poder rodar e visitar esses novos clientes. Segundo, tu tens já uma carteira de cliente, tu já está atendendo alguns clientes, sim, ótimo, revisita esses caras. Não tenho, vai em busca do Google. A ferramenta mais básica hoje, mais tranquila e mais rápida, eu indico que seja o Google. Para quê? Para que tu traga esses leads para dentro de casa. Trouxe os leads para dentro de casa, o que eu faço? Anota nem que seja num caderninho, que como um colega falou ali hoje, o Thiago, se pegar fogo, toda a tua vida comercial vai embora. Mas tu anotou, tu tem uma base para começar. Terceira situação. Falamos do Google, falamos de ter a carteira de clientes ativo. Terceiro, visita o teu cliente. Entende o que ele precisa. Entende se tu está no caminho certo. Leila, reforça, eu acredito que seja isso, que seja... Eu falo muito mais como comercial e a Leila muito mais como criação. Então, eu acho que sempre dá certo isso, mas... Reforça, por favor, Leila. Como a Patrícia até falou na palestra mais cedo, né? A gente não precisa de muitos artifícios, muitos gastos para a gente poder vender. A gente é o exemplo físico disso. Porque até hoje a gente não investiu nada em verba de mídia, nada em propaganda. É um segundo passo que a gente pretende ter, né? Agora no futuro, a gente está caminhando para isso, mas primeiro... Só deixa eu fazer um parênteses, né? Vocês não precisaram investir porque tem a questão da comprovação social, tem a autoridade da Patrícia no assunto. Sim, que já ajuda nisso. Então, o beabá talvez possa ser para as empresas construírem a autoridade, ter comprovação social de que elas entregam realmente o que se propõe, né? E por que a Patrícia tem comprovação? Porque ela é mestre em relacionamento. Se você encontra a Patrícia em qualquer evento, ela está conversando com alguma pessoa, ela está criando vínculo com novas pessoas. Então, as pessoas se conectam com ela porque ela sempre está contando histórias, ela sempre está fazendo esse relacionamento com o cliente. Então, a gente não adianta querer começar uma empresa e falar assim, vou fazer tudo no digital, vou lançar essa empresa no digital, se o teu cliente não te conhece olho a olho. Então, por isso que eu reforço até o que ela trouxe ali na palestra, de que começa com a tua carteira, com quem você conhece. Vá conversar com essa pessoa, vá fazer relacionamento com essa pessoa. Depois você começa a trazer para os âmbitos de digital realmente, e começa a fazer mais propaganda, mas o principal é esse relacionamento na ponta. Depois, óbvio, a gente tem inúmeras formas de vender, a gente até tem uma planilha ali no nosso escritório que a gente chama de Sales Kit, então toda vez que a gente chega num cliente, conversa, entende, a gente vai dando check, o que esse cliente quer de Sales Kit, a gente vai trabalhar muito outdoor, a gente vai trabalhar com revista, a gente vai trabalhar com TV, a gente vai trabalhar no digital. Hoje, a gente sabe que o digital é muito forte, né, então a gente até tem empresas parceiras de CRM voltado para marketing e vendas, mas a gente não avança com nada disso, a gente não faz o cliente pagar um CRM se a gente entende que esse cliente não está com o básico estruturado. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente traz a pessoa assim, vamos trabalhar digital, quero vender no digital, e às vezes contratam um CRM, como até no papo de hoje de manhã também é um elefante branco que fica sem ser usado, porque não sabe usar, acaba pagando R$ 1.500 por mês para uma empresa pequena, isso é muito, né? Para ter uma ferramenta que não vai ser usada. Então, vamos estruturar primeiro o processo para depois você conseguir usar o CRM, conseguir usar as ferramentas de maneira correta que vai dar retorno, né? Então, a gente sempre preza muito por esse processo inicial, né? Por esse simples que funciona. E aí tu comentou sobre o Google, essa pesquisa que pode ser feita, só para quem está nos assistindo, a CDL Florianópolis tem um produto que é o SPC Mercado. A CDL é sócia do SPC Brasil, então
a CDL revende produtos e serviços do SPC Brasil e o SPC Mercado, no caso vocês que trabalham no B2B, essas empresas podem comprar banco de dados de comprar por segmento, quero o banco de dados de tal região, de empresas de tal KNAI, de tipo de atuação, de pessoas com idade de X a Y. Então isso ajuda também para, às vezes, quer dados mais frescos, mais completos, tem isso, e às vezes até cruzamento de dados com o Google também, né? Porque tem muitos dados públicos na internet, então a ciência de dados vai misturando tudo para vendo como atacar e ter mais resultado. Agora, para a gente caminhar para o final, eu gostaria principal, case de sucesso. Eu quero que vocês me contem um case de cliente de vocês que nesse 1 ano começou e que já estourou, o que aconteceu, o que mudou na vida dele. Tu quer? Eu posso? Pode seguir que depois eu finalizo, daí eu passo mais um. A gente está prestando consultoria para a Icon Empreendimentos, em Balneário, né, que é uma empresa que hoje tem 5 anos de mercado, mas ela já é muito mais antiga, porque os sócios ali já estão no mercado de construção civil há muito mais tempo, já tem projetos entregues fora da marca que foi lançada, e hoje eles têm, esse ano, se eu não me engano, 3 entregas, né, e mais lançamentos para vir aí, e é uma empresa, assim, que é muito bem reconhecida ali na região de Balneário e Itajaí, tá? Recentemente, foi umas 2 semanas, 3 semanas, a gente fez o evento de vendas para eles, que foi uma coisa que eles pediram desde o início pra gente, né, desde que a gente entrou lá, para realizar o nosso famoso evento de vendas, que a gente pega, trabalha o mercado, escolhe um produto, trabalha o mercado, os corretores, depois junta todo mundo, vai fazendo aquele esquenta e faz 2 dias de imersão para vender e liquidar as unidades. Qual foi o resultado de vendas desses 2 dias aí? Esses 2 dias, a gente teve, para um produto que já estava lançado em mercado, já estava com as unidades mais baratas vendidas, batemos a meta de 12 milhões. Em 2 dias? Em 2 dias. E um produto que estava sendo trabalhado em alguns dias ali com a equipe de vendas, de relacionamento, visitando imobiliária. Aí juntou todo mundo naqueles 2 dias, fez condição especial, como tu tinha te falado, né? Promoção, os 3 pilares, né? E a gente fez aquela promoção, fez o relacionamento ali com o pessoal e foi um case super de sucesso, assim. O mais recente que a gente tem foi esse de 2 semanas ali na Icon. Top. E só 12 milhões em 2 dias. E qual que é o faturamento médio dessa empresa por mês? Isso daí a Patrícia vai saber dizer mais, né? Esse dado tá... Mas teve, por exemplo, em abril, foi o mês que eles não tiveram nenhuma venda. Então, maravilhoso. E tu, Zeca, tem mais algum case para complementar? Tenho. Foi na área de incorporação também. Foi um apoio que nós damos e fizemos junto a uma imobiliária, onde eles foram para o interior do estado. E tinha situações também que eram não estava na mesma velocidade a venda dos apartamentos dessa incorporadora, e foram feitas 12 vendas num dia, num jantar, onde teve um jantar com harmonização com vinhos, teve uma noite italiana, foi uma coisa fantástica. E aonde, que cidade que é? Em Londrina, isso, essa imobiliária faz esse trabalho em Londrina. E após o evento, além de ter fomentado esses negócios, os próprios investidores falaram para os outros amigos e os outros pessoas da cidade, e os corretores acabaram visitando durante a semana e acabaram efetivando e puxando. Então, 12 vendas no dia do evento? Uma noite, num jantar. E quantas no decorrer da semana, como você falou? Não, o total das vendas foram 12. Na noite, eu acredito assim, que fechado mesmo, deve ter dado em torno de 8, 9 vendas, assim, fazendo um cálculo rápido. Mas o total foi 12. Foi bem satisfatório. Muito obrigado por compartilhar 2 cases surreais agora, rapidinho, e por contar a história de sucesso da Origem, que com 1 ano de empresa, inspirada na saída do Inova Mais Ação de 2024, que é o evento da CDL Florianópolis. É uma empresa que está impactando o nosso mercado, não só catarinense, como também paranaense, como você falou, né, Zeca? Então, nos enche de orgulho, enquanto CDL Florianópolis, saber que a gente faz parte disso. E aí vocês vão lembrar da CDL pro resto da vida, que foi o dia que foi o estalo para a criação. Então,
Muito obrigado pelos insights valiosos, muito obrigado pela presença aqui no nosso evento Inova Mais Ação, Mais Vendas de 2025. Espero que vocês estejam sempre juntos da CDL Florianópolis, que a gente possa ser parceiros para vocês prosperarem cada vez mais. Amém. Eu queria só fazer um comentário final. A gente acaba mistificando o comercial e as vendas, e é uma coisa muito simples. Uhum. Eu ouvi do meu pai uma frase muito incrível, que é a seguinte: não espera quem tu não convidou. Ou seja, convida para o café, convida para sair, faz relacionamento, vai atrás da venda. Isso é a coisa mais básica do mundo, é fazer relacionamento. Repete a frase, que essa eu vou anotar no meu caderninho. Boa. Não espera quem tu não convidou para vir. Porque as pessoas, o que elas fazem, principalmente as pessoas de antigamente, elas ficavam atrás de um balcão, esperando alguém entrar, elas ficavam dentro do escritório tomando um café, olhando no celular, mas ela não convidou ninguém para ir, então ninguém vai te visitar. Basicamente é isso. Leila, quer dar alguma consideração final, alguma dica valiosa? Claro. Eu, para a parte de criação, né, que eu estou no marketing, às vezes as pessoas esquecem. Marketing atende vendas. Então, não é para ser bonito, não é para... Óbvio que a gente gosta da estética, mas marketing atende vendas. Então, tem que dar insumos para a pessoa vender. Então, é isso na cabeça. Sempre quando for contratar o marketing, sempre quando for estruturar o marketing, sempre ter isso na cabeça. O marketing dá artimanhas para que a venda seja efetivada. Show de bola. Muito obrigado, Leila. Obrigado. E vamos para cima, fazer com que o nosso país prospere cada vez mais. Esse foi mais um Papo CDL, aqui da CDL Florianópolis. Eu sou Marcos Brinhosa e é um prazer sempre trazer conteúdos relevantes para que você possa impulsionar seus negócios. Forte abraço e até a próxima.